Olá, tudo bem? O filme começa com Annie, uma advogada respeitada e aparentemente bem-sucedida. Ela vive numa bela casa moderna com o marido, Peter, e as duas filhas do casal. Mas o que muitos não sabem é que Annie é a segunda esposa de Peter. Antes dela, ele foi casado com Rebecca, com quem teve um filho, Gustav. Um dia, Peter decide trazer Gustav para morar com eles por um tempo. O rapaz, adolescente rebelde e com histórico de problemas, chega meio deslocado. Mesmo assim, as filhas de Annie o recebem com carinho e até lhe dão um chaveiro de presente. Peter fica emocionado ao ver o filho em casa novamente. Mas Annie parece um pouco desconfortável. No dia seguinte, Annie comenta sobre o novo morador com a irmã Annie e confessa que ainda não sabe bem como lidar com o garoto. Na volta para casa, ela nota um chaveiro jogado no chão, o mesmo que as filhas haviam dado a Gustav. Ela o guarda. Alguns dias depois, Annie chega do trabalho e percebe que a casa foi arrombada. O vidro da janela está quebrado e várias coisas desapareceram. Assustada, ela chama a polícia e registra o roubo. Enquanto lava as roupas de Gustav, Annie encontra o mesmo chaveiro no bolso do casaco dele. Desconfiada, ela o confronta. No início, Gustav nega, mas quando ela ameaça chamar a polícia, ele cede e confessa. Tinha sido ele quem roubou a própria casa. Annie, em vez de denunciá-lo, faz um acordo. Se ele prometer mudar e se esforçar para se enturmar, ela não contará nada ao pai. Aos poucos, Gustav passa a fazer parte da rotina familiar, e Peter fica feliz com a convivência entre eles. Certa noite, Gustav aparece em casa com uma garota. Os dois sobem para o quarto e Annie ouve os sons vindos lá de cima. Ela tenta ignorar, mas o incômodo é visível. Mais tarde, sozinha diante do espelho, observa o próprio corpo e o tempo que passou, como se pela primeira vez estivesse se vendo de fora da própria vida. Dias depois, Annie, Gustav e as meninas vão nadar juntos em um lago. Eles riem, brincam e tudo parece leve. No dia seguinte, durante uma festa organizada por Peter, Annie se sente deslocada entre os convidados. Ela tenta animar o clima, chama Peter para dançar, mas ele nem liga. Então ela acaba dançando sozinha. Ela sai, vai para o jardim e se isola. À noite, Gustav está de saída e vê Annie bebendo sozinha. Ela pergunta para onde ele vai e ele diz que vai comprar algo. Gustav brinca, a convida para ir junto, mas logo diz que é só uma piada, afinal, tem visita em casa. Mesmo assim, irritada com a conversa dos convidados, Annie decide ir com ele. Os dois acabam indo parar num barzinho. Entre cigarros e copos de vinho, os dois conversam, até que de repente Annie o beija. Quando ela chega em casa, Peter está furioso por ela ter sumido e deixado ele sozinho com os convidados. Ele grita com Annie e manda que ela limpe toda a bagunça. Naquela noite, tomada por uma mistura de culpa e desejo, Annie vai até o quarto de Gustav. Eles se olham e acabam se entregando. A partir daí, o segredo dos dois cresce como uma sombra dentro daquela casa perfeita. O tempo passa. Durante a festa de aniversário de uma das meninas, Gustav encontra Annie sozinha num canto. Ele a beija, mas dessa vez alguém vê. Lene, a irmã de Annie, presencia tudo e fica em choque. Annie percebe e congela, tomada pelo medo de ser desmascarada. Lene vai embora sem dizer uma palavra. A partir desse dia, Annie começa a evitar Gustav. E isso desperta nele uma raiva silenciosa. Alguns dias depois, Annie decide acabar com tudo. Ela se encontra com Gustav e termina o caso. O rapaz fica arrasado e com um olhar de quem não aceita o fim. Annie tenta seguir em frente, tentando apagar o que aconteceu. Certo dia, Peter convida o filho para acampar com ele. Gustav aceita. Até que, em meio a uma conversa, Gustav conta tudo, o caso entre ele e Annie. Mais tarde, Peter confronta a esposa. Annie fica em choque ao descobrir que o próprio Gustav revelou o segredo. Desesperada, ela tenta se defender dizendo que o garoto está mentindo, que ele quer destruir o casamento para que o pai volte para Rebecca, sua mãe. Peter, abalado, não sabe em quem acreditar. Eles acabam discutindo feio e Annie decide ir embora. Mas quando já está de saída, Peter pede que ela fique. Apesar de Annie negar tudo, Peter sabe que é verdade, e mesmo assim, escolhe perdoá-la. Annie, usando toda a sua habilidade como advogada, revela que foi Gustav quem arrombou a casa no passado. Ela diz que o rapaz nunca foi confiável. Com seu jeito convincente, ela consegue fazer Peter acreditar em sua inocência. Mais tarde, o casal tenta conversar com Gustav, na esperança de que ele compreenda a gravidade da situação. Peter diz que o rapaz inventou toda a história, mas que mesmo assim, eles estão dispostos a perdoá-lo, porque ainda são uma família.
Anne tenta convencer Gustave a admitir o erro, dizendo que só assim poderão viver em paz novamente. Mas Gustave se recusa. Ele responde que os dois estão apenas se enganando e que o que viveram foi real. Peter perde o controle e grita, dizendo que, se Gustave não admitir que mentiu, terá que ir embora de casa. Anne tenta se aproximar e faz um gesto de carinho, tentando acalmá-lo e fazê-lo ceder. Mas, tomado pela raiva e pela decepção, Gustave cospe nela. Logo em seguida, decide ir embora e aceita ser enviado para um internato, deixando a casa e a família para trás. O tempo passa. Chega o Natal. Anne tenta manter as aparências, sorrindo ao lado do marido e das filhas. Mais tarde, na calada da noite, Gustave aparece na frente da casa, pedindo para falar com o pai. Anne o impede e o manda embora. O garoto, desesperado, chora na rua, implorando por atenção, mas ela simplesmente fecha a porta. Dias depois, Peter chega em casa devastado. Ele diz a Anne que a polícia encontrou o corpo de Gustave. O rapaz havia morrido. Consumida pela culpa, Anne decide finalmente abrir o jogo e contar a Peter que Gustave estava dizendo a verdade sobre o relacionamento entre eles. Mas, para sua surpresa, Peter não diz uma palavra. Anne tenta consolar o marido, mas ele, tomado pela dor e pela raiva, a segura com força e manda que ela se cale. Peter acredita que, se não fosse por Anne, o filho ainda estaria vivo. Nesse momento, Anne percebe, ele já sabia de tudo. A família se veste e segue para o funeral. Dentro do carro, o silêncio é absoluto. E assim termina Rainha de Copas. Até o próximo recap. Valeu e até mais.